Glória a Deus. Queridos irmãos, nesse momento eu convido você aí para nós meditarmos na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus capítulo 5, irmãos, versículo 13, versículo antes do 14, eu falei 14, mas é o 13 e o 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Graças a Deus. Irmãos, nós vemos aqui a palavra do nosso Senhor Jesus, que Ele está falando para os seus discípulos, para a sua igreja, para nós, que nós devemos ser influenciadores do mundo, né? Como o reino de Deus. Ele compara aquela mulher que coloca um pouquinho de fermento na massa, mas depois leveda toda a massa. Então Jesus está falando aqui, irmãos, da influência que a igreja tem que exercer no mundo, né? Você vê que Jesus diz: vós sois o sal, vós sois o tempero da terra. Essa terra que está sem sal, sem sabor, sem gosto. Deus colocou a igreja, Deus colocou os seus discípulos como influência. Vós sois a luz. Não se coloca uma lâmpada no chão, se coloca uma lâmpada em cima para iluminar, né? Então, irmãos, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de influência. Se a igreja perder a sua influência, vai ser que nem esse sal aqui. O sal não salga mais, não presta para nada. Vai ser jogado fora. Porque perdeu a sua característica de influenciar, de salgar. Se a luz queimar, você não vai colocar uma lâmpada queimada aqui. Você vai jogar fora, porque não presta mais para nada. Não está cumprindo com o seu propósito. Então o propósito da igreja, irmãos, Jesus deixou uma igreja no mundo, não para ser influenciada, mas para exercer influência. Para exercer influência. Então, se a igreja do Senhor Jesus perder a sua influência no mundo, perdeu o seu motivo de ser. Deus deixou uma igreja aqui, irmãos, para um propósito. Senão, Jesus já tinha nos salvado e levado para a glória. Foi o que Jesus disse na sua oração: Pai, não vos peço que os tire do mundo. Há um propósito da igreja existir. Há um propósito de ser da igreja. A igreja tem que influenciar e não ser influenciada. Porque no dia, irmãos, que a igreja perder essa característica de influenciar o mundo, não tem mais motivo de existir igreja. A igreja será apenas uma agremiação qualquer. A igreja será como um organismo humano, institucional, clube, que não tem função nenhuma para Deus, para o reino de Deus. Então a igreja foi deixada no mundo. Nós, como cristão individual, e nós, como grupo coletivo que forma a igreja do Senhor, temos o dever de exercer a influência nesse mundo. Irmãos, a cada dia que se passa, o cristianismo vem perdendo o impacto no mundo. Talvez você não saiba, talvez nunca te falaram,
Talvez você nunca leu em nenhum lugar, mas o cristianismo já foi a força mais poderosa no mundo ocidental. O cristianismo exerceu um papel preponderante. Criação de leis, criação de escolas, educação para todos. O primeiro pai da didática, João Comênios, ele era um pastor. Os reformadores na Europa exerceram um grande papel, até mesmo na libertação dos escravos no século XVII na Inglaterra. William Wilberforce foi um dos homens que lutou na Câmara dos Comuns pela libertação dos escravos. Calvino na Suíça, em Genebra, exerceu um grande papel ali de influência à igreja, mas com o passar do tempo, irmãos, a igreja foi perdendo essa força, até mesmo nas artes, as artes sacras. Os pintores eram cristãos. Na música, o mundo vinha beber na igreja. Sebastian Bach, um grande músico cristão. Mas com o passar dos séculos, com o passar do tempo, a igreja foi perdendo essa força. A igreja foi perdendo esse impacto, foi perdendo essa característica de influenciar, e foi cada vez mais sendo influenciada pelo mundo. Hoje nós vemos igrejas, irmãos, que faz ao contrário. Eles vão beber no mundo para trazer para a igreja. Antigamente era o contrário, o mundo vinha aprender com a igreja, né, nas artes, na cultura, na legislação. Agora é o contrário, a igreja que está indo beber no mundo. A igreja, né, perdendo a influência na cultura. O tema hoje é cristianismo e cultura. Por que será? Qual é a causa? O cristianismo, irmão, que tinha muita relevância, que outrora tinha espaço nas questões políticas, nas artes, na economia, nas políticas sociais, ficou totalmente agora restrito ao campo da fé. Parece que nós cristãos não temos nada a dizer na política, não temos mais nada a dizer nas artes, não temos mais nada a dizer sobre economia, não temos mais nada a dizer sobre a sociedade. Apenas estamos restringidos ao nosso mundinho religioso do campo da fé. Não há espaço nas universidades, não há espaço para o cristianismo verdadeiro na política. O que tem é um monte de charlatão aí dizendo que é cristão por conveniência, por poder, por ativismo, simplesmente pelo poder. Então o cristianismo, nós vivemos um gueto. A cada dia mais, irmãos, nós estamos sendo pressionados. Parece que o mundo ele vem num rolo compressor, nos pressionando para o canto, e a nossa voz está sendo cada dia mais calada. Qual é a causa? Qual foi a causa? Qual foi a causa desse fenômeno? Uma das maiores causas desse fenômeno, irmão, é a dicotomia, a separação entre a esfera pública e a esfera privada, a esfera particular. O campo da vida pública, trabalho, estudo, faculdade, emprego, economia, política, né? Essa dicotomia. As pessoas pensam que nós não temos nada a ver com esse mundo, e nós vivemos só a nossa religião no nosso mundo privado, particular. Então, irmãos, vivendo a fé só no âmbito da igreja, né? Só no âmbito da igreja, no domingo, mas no resto da semana adota inconscientemente atitudes seculares, se comporta com a mente do mundo no dia da semana, mas ao domingo vai viver a sua vida religiosa. Há uma separação entre vida pública e vida privada.
Na vida pública, eu adoto os conceitos que estão aí na moda, em voga. Mas na minha vida privada, eu adoto a fé religiosa, uma separação. Então a pessoa, o cristão ou a igreja, acaba habitando em dois mundos diferentes. Uma divisão entre vida religiosa e vida comum. Na minha vida normal, aí fora, a minha religião não tem nada a dizer. Lá é outra coisa. Lá é outro mundo, lá é outros parâmetros. Eu só vivo a minha vida cristã ali naquele mundinho de igreja, né? A dicotomia, a divisão. Não há mais uma mentalidade cristã para todas as questões da vida. Não. O cristianismo não tem nada a ver com trabalho. O cristianismo não tem nada a dizer sobre trabalho. Não tem nada a dizer sobre criação de filho. Não tem nada a dizer sobre política, não tem nada a dizer sobre a escola, não tem nada a dizer sobre as artes, não tem nada a dizer sobre o cinema, não. Então isso, irmãos, foi uma das causas que nos colocou num gueto religioso. E cada vez mais o cristianismo foi perdendo a influência na sociedade, na realidade, no mundo. Adotam qualquer opinião que está em voga aí. Começa a pensar como o mundo pensa, né? Parece que é uma pessoa que tem dupla personalidade. Lá fora ele age como o mundo age, mas quando chega aqui na semana, no domingo, ele quer ser cristão. É dupla personalidade, parece uma esquizofrenia, né? Um exemplo, tem muitos professores cristãos, irmão, professores, que sem uma análise da situação, aceita as mais recentes teorias seculares da educação. Mas lá na vida pública, lá ele aceita uma teoria até mesmo ateísta. Na vida particular, ele é cristão. Porque a minha fé não tem nada a ver com o mundo lá fora. Lá é o mundo, realidade. Aqui é o mundo da igreja, da fé. Há uma separação. A mente dele está dividida. Amém? Está entendendo? Está entendendo o que eu quero dizer? Então por isso, irmão, que o cristianismo cada vez mais está perdendo a influência. Adotam teorias, homens de negócios, que administram seus negócios por teorias seculares. Por teorias seculares. Ah, mas a Bíblia não tem nada a dizer sobre economia. Lê do engano. Tem. A Bíblia não tem nada a dizer sobre educação. Tem. Amém? Está entendendo? Famílias, irmãos, que educam seus filhos baseados nas doutrinas da psicologia anticristã. Anticristã. Psicólogos que eram ateus desenvolveram teorias de educação. E muitos cristãos adotam essas teorias, até mesmo para educar seus filhos. Porque educação de filho, Deus não tem nada a dizer sobre educação de filho. Lá é a realidade. Então vivem uma dicotomia, uma divisão. Uma divisão entre o público e o privado. Amém, irmãos? Estão entendendo? Eu não estou falando, irmão, que essas pessoas que fazem isso não são crentes sinceros. Muitas vezes são crentes sinceros. Às vezes são crentes que crêem na Bíblia, que são cristãos, são nascidos de novo, tudo. São sinceros. Mas por que acontece isso, irmão? Qual será o problema? O problema, irmãos, é porque não desenvolveram uma cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão? Uma visão de mundo que tenta responder todas as questões do mundo pela luz da palavra de Deus, do cristianismo. Então a cosmovisão significa isso, uma visão do mundo. É um conjunto de crenças sobre como a realidade funciona. Cada um de nós tem um modelo do universo dentro da cabeça. É como se fossem as lentes de um óculos.
de um óculos, pelas quais você enxerga o mundo. Por exemplo, se a lente do teu óculos for vermelha, você vai enxergar tudo vermelho. Se a lente do teu óculos for verde, você vai enxergar tudo verde. Então, conforme a sua cosmovisão, você interpreta o mundo com aquela cosmovisão. Então, se o crente não tiver, irmãos, uma cosmovisão cristã, se ele não tiver uma cosmovisão cristã, ele vai acabar adotando outras cosmovisões que vai moldar a sua forma de pensar e de agir. Um exemplo disso aqui, irmãos, uma jovem cristã americana, que acreditava na Bíblia, trabalhava numa clínica, ela trabalhava numa clínica de paternidade assistida, e ali chegavam muitas mulheres, muitas moças da faculdade, muitas jovens, grávidas, gravidez indesejada, e essa jovem cristã, que acreditava nas escrituras, ela encaminhava essas jovens para praticar o aborto. As jovens chegavam lá, em gravidez indesejada, a jovem, uma cristã que acreditava na Bíblia, frequentou a igreja, frequentou a escola dominical, ela mesma não via problema nenhum em encaminhar aquelas jovens para praticar o aborto. Era uma cristã sincera. Mas ela afirmou que quando ela entrou na faculdade, ela foi imersa no relativismo liberal. Ensinaram para ela que nos cursos de filosofia, sociologia, antropologia, ensinaram que a moral é relativa, não existe uma moral absoluta. Cada um faz a sua moral, cada cultura tem a sua moral, que na realidade a moral foi inventada para dominar as pessoas. E ela foi absorvendo esses ensinos e desenvolveu uma mente dividida. A fé particular e a questão pública. A fé não tem nada a dizer nas políticas públicas. Isso é coisa de religião. Fica privada para a sua vida particular. Lá na vida real, o que manda é outra coisa. Então ela desenvolveu uma mente assim, uma cristã. Por que ela desenvolveu uma mente assim? Essa jovem não tinha uma visão, uma cosmovisão cristã desenvolvida. Porque o cristianismo, ele nos dá, irmão, resposta para tudo. O cristianismo, a grande verdade é o cristianismo. Em todos os assuntos, Deus fala. Por que Deus fala? Porque quem criou o universo? Deus que criou. Deus é criador do universo. Ele é criador de todas as coisas. Ele é criador da natureza. Ele é o criador das leis da física. Ele é criador do ser humano. Então, em assuntos de moral, de ética, de justiça, Deus tem uma palavra. Então, quando a gente tem uma cosmovisão cristã, a gente vai interpretar todo mundo através da cosmovisão cristã. Então, são princípios que explicam questões da vida e como viver. Por exemplo, irmãos, o que determina uma cosmovisão? O que determina? Para o marxismo, a visão marxista, o que determina a cosmovisão são as circunstâncias econômicas. É as relações de trabalho que vai determinar como este homem marxista vai interpretar o mundo. A luta das classes. Tudo ele vai ver luta de classe. A exploração. Se você vai para Freud, o que vai determinar a cosmovisão freudiana é os instintos sexuais reprimidos. Se você vai para a Bíblia, o que a Bíblia diz que determina a cosmovisão de uma pessoa? São as nossas ações baseadas em nossas crenças. A nossa vida é baseada no Deus que adoramos. É assim que a Bíblia diz que é determinada a cosmovisão de uma pessoa. Se ele adora o Deus verdadeiro, a cosmovisão dele vai ser baseada no Deus verdadeiro. Se ele adora um Deus falso, a cosmovisão dele vai ser determinada pelo Deus falso. Então toda ideologia, toda filosofia, ela vai responder a 3 perguntas básicas. Toda, irmão. Veja só, a criação, como tudo começou?
Quem criou? De onde eu vim? A queda. Quando ele vai olhar para o mundo, o que deu errado? Por que tanto sofrimento? A redenção. O que fazer a respeito do que deu errado? Como consertar o mundo? Então toda cosmovisão, toda ideologia, toda filosofia, ela vai ter essas três questões: a questão da criação, a questão da queda e a questão da redenção. Por exemplo, se você abraçar o marxismo ele tem as suas perguntas e as suas respostas, tem o seu Deus. Se não é o Deus verdadeiro, vai ser um ídolo. Qual é o Deus do marxismo? A matéria. Como tudo começou? O marxista é materialista. Ele diz que a matéria já existia, que a matéria é pré-existente, que já existia a matéria, é eterna, a matéria é eterna. Só que a matéria não é estática, a matéria está em movimento, o movimento dialético, se reestruturando, se reinventando. Por isso que é chamado de materialismo dialético. O marxismo, o Deus do marxismo, irmão, é a matéria. O marxismo também tem o seu jardim do Éden, onde eles dizem que existia um mundo perfeito, onde não existia opressão, não existia exploração de um para o outro. Era o Éden marxista. E o marxismo também fala de uma queda. Qual foi a queda? Quando houve um intruso nesse jardim do Éden, que é a propriedade privada. A propriedade privada é a origem do mal. É a propriedade privada. E há uma redenção, há uma recuperação para voltar àquele estado de inocência. Qual é a redenção? É a revolução do proletariado. Quando o proletariado se revoltar, aí nós voltaremos para o estado de inocência, sem propriedade privada, sem exploração do homem. Então, irmãos, essas ideologias são como religião. Tem os seus pressupostos, tem as suas crenças. E como que pode, irmão, um cristão, adotar um ponto de vista desse? Sabe por que adota? Muitas vezes inocentemente. Porque a base é materialista, irmãos. Um Deus que não existe, que é a própria matéria. Nós sabemos, nós que temos a visão cristã, nós entendemos que a matéria não é eterna, só Deus é eterno. Foi Deus que criou a matéria com a sua palavra, haja, do nada, ex nihilo. Haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja homem. Deus formou o homem do pó da terra. Então, uma visão contrária à palavra de Deus. Totalmente idólatra. E muitos cristãos abraçam, porque foi vítima dos seus professores. Na faculdade. Professor de filosofia, professor de sociologia. Muitos cristãos, irmãos, rejeitam Gênesis do 1 a 3. Fala que é mito, criação do mundo, que é contra a ciência, que na realidade o mundo surgiu de uma explosão do Big Bang, e o homem foi criado da seleção natural, o darwinismo. Muitos adotam esse ponto de vista, né? Então, irmãos, acontece isso por quê? Por causa dessa dicotomia entre o privado e o público. A mente dividida. Lá fora ele adota uma postura totalmente anticristã, mas aqui, quando chega aqui, ele é cristão. E há um conflito, e ele muitas vezes nem percebe esse conflito, porque não desenvolveu uma cosmovisão cristã autêntica e lastreada na palavra de Deus. Mas o cristianismo, ele tem a verdade sobre todas as coisas, sobre toda a realidade. Tudo que você imaginar, a palavra de Deus tem resposta. Porque Deus criou todas as coisas. Deus é Senhor do universo. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, diz a Bíblia. Se você for para as leis da física, irmãos, tudo aquilo ali aponta para um Criador, um design inteligente, né? Então,
A estrutura subjacente a todo o universo reflete a mente do Criador. Se você estudar o corpo humano, se você estudar a natureza, você vai tudo ali reflete a mente de Deus, racional e que organizou todas as coisas com leis e princípios. E está exarado na sua palavra. Então o que nós fazemos? O que fazer? Temos que começar convencidos que há uma perspectiva bíblica. Temos que acreditar nisso, que há um ponto de vista bíblico sobre tudo, não apenas assuntos espirituais. A Bíblia tem pontos de vista para tudo: economia, artes, estética, direito, música, criação de filhos. A Bíblia fala sobre tudo, irmãos. Não, irmão, mas a Bíblia só fala sobre salvação. Não. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria começa com temer a Deus. E a partir que o homem tem Deus como Criador, o pressuposto, a sua cosmovisão é como parte de Deus, tudo vai se desenvolver, irmãos, sem caos. Por que você vê a sociedade no caos? Porque eles rejeitaram a Deus. Nas escolas, nas suas teorias, nas suas pedagogias, nas suas filosofias, nas suas antropologias, nas suas sociologias, não há espaço para Deus. Aí você vê o resultado. Mas o cristianismo tem uma palavra sobre toda essa realidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, irmãos. A mensagem cristã, irmão, não começa com aceite Jesus como seu Salvador, não. A mensagem cristã começa no princípio: Deus criou o céu e a terra. Não existe força natural própria. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus criou pela sua palavra leis de ordem, estrutura. A palavra de Deus é a fonte das leis da física, também é a fonte da natureza humana. Se você quer entender sobre ética, sobre moral, sobre justiça, sobre estética, sobre economia, temos que voltar para a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas houve uma queda. Todas as partes da criação foram atingidas pela essa queda, por causa do pecado de Adão. Inclusive a nossa mente. A nossa mente, o nosso raciocínio foi atingido pelo pecado, pela queda. E isso distorceu a nossa capacidade de entender o mundo, irmãos. É isso que Paulo vai falar em Romanos. A idolatria e a desobediência do homem cega o homem. Por isso que a Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento. E as pessoas não conseguem ver, não conseguem entender, não conseguem chegar a Deus, porque estão cegas. Mas existe uma redenção. O Senhor Jesus veio para reverter aquela imagem de Deus que o homem perdeu, que foi distorcida com o pecado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o pecado distorceu. Mas Jesus morreu na cruz para reverter o efeito do pecado. Então ser salvo, irmão, não é só ir para o céu. Não é só ser salvo do pecado. Ser salvo, mas ser salvo para algo. O texto que eu li aqui, ó. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Para que Deus te salvou? Para que Deus me salvou? Para que Deus constituiu um povo santo, zeloso de boas obras? Para que Deus instituiu a sua igreja no mundo? Como eu disse aqui, irmãos, para fazer algo para Ele. Veja que o texto de Gênesis, ele vai dar a noção. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus dá a ordem, depois de Deus criar o homem. Quando fala o homem e a mulher junto. Raça humana. Quando Deus cria a humanidade, o homem, Ele dá a ordem. Crescei, frutificai,
multiplicai e sujeitai a terra. Gênesis, pode ler na sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Crescei, frutificai, multiplicai e sujeitai a terra. Frutificar, o que é frutificar, irmão? É o mandato de Deus. Criar família, criar igreja, criar escola, criar cidade, criar leis. E sujeitai a terra. O mandato cultural de Deus, ó. Sujeitar a terra, explorar a terra. A terra existe, irmão, em função do homem, não o homem em função da terra. Deus deu uma ordem, pode subjugar a terra, pode explorar, projetar computador, fazer música, criar, explorar. É ordem de Deus. Sujeitai a terra. O mandamento de Deus é o mandato cultural de Deus. Mas nós vivemos nos nossos guetos, não influenciamos, porque não estamos cumprindo esse mandamento de Deus, o mandato cultural. Você vê, irmão, que a cultura está na mão de Satanás. A cultura, basicamente, se você olhar, está na mão do diabo. Não estou dizendo aqui que o homem que não é crente não possa produzir nada bom. Produz. Pode produzir uma música bonita. Pode produzir um filme bonito, porque é a graça comum de Deus. Mas na maioria das vezes a cultura é usada por motivações satânicas, para propagar filosofias e ideologias anti-Deus. Não é assim? Se você olhar as músicas que tocam aí no seu rádio, na sua casa, na internet, os filmes que passam na televisão, as novelas, a indústria cultural, destruindo os valores, destruindo a sociedade. Por quê? Porque nós, como igreja, entregamos de mão beijada para o diabo. Não, a igreja não se envolve com isso daí não. Aí o diabo abraçou e tem destruído muitos através da cultura. Filmes, livros, Hollywood, internet, rede social, músicas profanas. Se você vê as músicas que é produzida hoje no Brasil, sertanejo aí, universitários, forró, exaltando o adultério, exaltando a prostituição, e a sociedade vai absorvendo isso como valores, e destruindo, porque a igreja se fechou, a igreja se calou, a igreja se encolheu. Eu só estou preocupado com assuntos espirituais. Não, irmãos, nós precisamos abrir nossa mente. É a ordem de Deus. Sujeitai a terra. Amém? Então nós precisamos, irmãos, usar nossos talentos. Mas, irmãos, utilizar nossos talentos, oferecer os nossos dons, para tomar parte em fazer com que o reino de Deus venha. Que o reino de Deus venha e que a vontade de Deus seja feita nessa terra. Fazer uma diferença, irmãos. Fazer diferença significativa nesse mundo. Mas será que nós estamos fazendo a diferença? Será que a igreja está fazendo a diferença nesse mundo? Muito difícil, irmãos. Muito difícil. Então nós entregamos a cultura ao diabo, a Satanás, quando nos excluímos de participar da realidade pública. Quando nos excluímos de participar da realidade pública, ou quando participamos da realidade pública, mas não com uma cosmovisão cristã. Muitos participam aí da realidade pública, mas não com uma cosmovisão cristã. Porque nem tem uma cosmovisão cristã. Eles se utilizam da cosmovisão mundana, secular, ateísta, antideus. E aí, em vez de influenciar, ele é influenciado. É o sal que perdeu o sabor. O sal que perdeu as suas propriedades de salgar. Nós temos sim que participar da vida pública, mas com a mentalidade cristã, irmã.
para fazer a diferença, não ser um dos deles, ser mais um na multidão. Não. Isso acontece porque não se desenvolveu uma cosmovisão cristã. Aí ficamos perdidos, não conseguimos prevalecer, não temos voz. Não temos voz para confrontar. E o diabo está destruindo. E nós não temos voz para confrontar. Utilizamos as mesmas categorias, as mesma cosmovisão anti-Deus. Nós como cristãos usamos, pensamos do mesmo jeito. Não somos uma resistência. E a igreja cristã cada vez mais não tem nada a dizer para o mundo. Perdeu o impacto que tinha na época dos reformadores. Aí ficamos perdidos, não conseguimos prevalecer, acabamos por ser influenciados. O sal perde o sabor, perdeu a função. Então nós como igreja, irmãos, precisamos entender esse chamado de Deus. A igreja foi chamada para influenciar onde quer que você esteja. Qualquer que seja o trabalho que você exerça no mundo, Deus tem algo para dizer, e você tem que ser referência aonde você quer que esteja. Não é só referência de bom comportamento, irmão. Fulano aqui está aqui. Não. Você tem que ter uma palavra de Deus. Você tem que exercer com a mente de Deus, com a mente cristã. Amém? Precisamos entender. Jesus disse: não peço que tire do mundo o escapismo religioso, mas que os guarde do mal. Por quê, irmãos? Porque o mal vai tentar prevalecer na nossa mente, para que nós abracemos conceitos do mundo, cosmovisões anti-Deus, materialistas, sem saber com que estamos lidando, que estamos brincando com fogo, irmão, sem saber, porque não se tem uma cosmovisão. Então, irmãos, nós temos que levar cativo todo o pensamento a Cristo. Vem uma ideologia nova, vem uma visão de mundo nova, confronte com a palavra de Deus. Mas quem não conhece a palavra de Deus? Quem não conhece as doutrinas bíblicas? Como que ele vai confrontar? Não vai confrontar, não conhece a palavra. Então, para se desenvolver uma cosmovisão cristã, você tem que conhecer as doutrinas. Mas infelizmente, irmãos, a igreja de hoje não quer saber de doutrina. Quando eu falo doutrina, irmão, não é usos e costumes, não. É as doutrinas bíblicas. Deus, cristologia, essas doutrinas. Escatologia. A igreja gosta de autoajuda. Os pregadorzinhos de autoajuda. E por isso, irmão, a igreja está sendo absorvida pelo mundo. O mundo está passando sobre a igreja como um rolo compressor, e nós estamos perdendo o sabor, o sal está perdendo a característica. Temos que voltar para a palavra de Deus. Apareceu uma moda nova. O que a Bíblia diz sobre isso? Apareceu um conceito novo, uma doutrina nova, uma ideologia nova. O que a Bíblia diz sobre isso? Temos que levar ao tribunal da palavra de Deus. Mas se você não conhece a palavra de Deus, uma igreja que não quer conhecer a palavra a fundo, vai ser influenciada. Daqui a pouco o mundo entra na igreja e a igreja perde a característica. Então, irmãos, o cristianismo nos dá uma visão integral da realidade da vida. Ele é a verdade com V maiúsculo. Quem disse isso foi um pensador cristão, Francis Schaeffer. Ele era um pastor, filósofo. Ele disse: o cristianismo não é uma verdade entre muitos, ele é a verdade com V maiúsculo. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude.
Então que a igreja, que nós possamos entender o chamado cultural, irmãos, de resgatar a cultura. Porque se nós não fazemos isso, irmãos, que diferença faz existir uma igreja na cidade ou não? Se nós nos fecharmos. Então o segredo é desenvolver uma cosmovisão cristã, para que aonde você estiver, você seja sal. Aonde você estiver, você vai identificar sistemas falsos de pensamento que escravizam as pessoas e vai lutar contra eles. Amém? Que Deus abençoe você, irmão. Que essa palavra fique no seu coração. Fique no seu coração. Que nós possamos influenciar a cultura e não ser influenciado por ela. Amém? Deus abençoe.